Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja continua glorificando o nome de Deus. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus, aleluias. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém! É um motivo de muita alegria, de fato, estar com todos vocês sempre, podendo somar, contribuir à obra diretamente ou indiretamente, porque aquele que quer contribuir, ele contribui, não importa se ele está de frente ou se ele está auxiliando, o importante é que ele está somando a obra, amém? Aleluia! Bom, eu quero agradecer essa oportunidade a Deus sobre todas as coisas. Eu não me canso, muitíssimo obrigado. Eu não me canso de agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, ainda que todas as oportunidades me fossem dadas, eu nada seria capaz, não é verdade? Então eu agradeço a Deus por poder estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais, porque quando nós vamos ministrar a palavra, primeiro Deus ministra em nós, para que depois a gente compartilhe com a igreja. Então, se for um tapa na cara, Deus dá primeiro na nossa. Se for um afago, se for um abraço, Deus abraça a gente primeiro para depois abraçar a igreja. Então, o ministério da palavra, ele realmente é revigorante. Tem os seus espinhos, mas é um ministério que realmente fortalece cada vez mais, porque somos literalmente regidos pela palavra. Aleluia! Eu quero agradecer a oportunidade à pastora Lúcia, à pastora Bel, a todos da igreja Casa de Oração. Como eu sempre falo, Johnny, mas você está agradecendo, mas você já é da casa. Gente, eu preciso agradecer. A gente precisa ter um coração grato, agradecer sempre. E se eu fosse você, eu começava a agradecer também, porque nós já estamos prestes a passar, a virar o ano. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E olha você aqui na casa do Senhor. Olha você aqui, passou por ventos, tempestades, Golias veio à tua frente te afrontar. Aleluia, o mar se fechou na sua frente. A lepra muitas das vezes veio no nosso corpo. Aleluia, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, glória a Deus. Então o motivo não falta. Se nós estamos vestindo, a glória é dele. Se nós temos um lar, a glória é dele. Mas o lar não é próprio, não importa. Deus tem mantido o pão de cada dia para você poder manter o aluguel. Então a glória é dele. Se a saúde não está muito bem, a glória é dele. Porque mesmo que a saúde não esteja 100%, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir gentilmente que vocês abram as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34. É uma passagem muito conhecida, e eu confesso que quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei um pouco receoso, porque quando as palavras elas são famosas, né, de certa forma, quando são clássicos, eu temo, porque eu fico pensando, Senhor, o que eu vou trazer, né? Uma palavra que já foi tão explorada, uma palavra que já foi tão ministrada, mas a graça e a misericórdia do Senhor me visitaram e até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 25, do 25 ao 34. Amém? Amém. Vai ter aqui na tela, porque hoje a minha visão está pior ainda. Tem sim, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês, meninos. Vamos lá, igreja, vamos ler todos. Eu vou ler daqui, vocês leiam, acompanhem, se aguentando muito a cada versículo. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, aleluias, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua veste. Porque dizia: se tão somente nas
suas vestes eu tocar, sararei. Aleluia. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e no momento da oração, clame a Deus, fala: Senhor, abre o meu entendimento, amplia o meu entendimento, para que eu possa assimilar a palavra ministrada, não porque é o Johnny que vai ministrar. Eu sempre falo muito isso, porque parece até uma questão de soberba, de orgulho, não, mas não é eu que estou regendo a palavra, é a palavra que está me regendo. Então, que em nome de Jesus, nesta noite, nós tenhamos o nosso entendimento ampliado pelo Espírito Santo de Deus, para assimilarmos e nos alimentarmos desta palavra. Ore, feche os seus olhos e clame, peça ao Senhor: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus soberano, Espírito da luz, Espírito da verdade, nós mais uma vez entronizamos o Teu Espírito sobre esta igreja. Deus, te pedir o Teu direcionamento, te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, a partir deste momento, mais do que o Senhor já tem feito, que o Senhor possa abrir o entendimento da Tua igreja, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o entendimento da Tua casa, para que nós possamos, ó Deus, estar debaixo de uma mesma visão, de uma mesma orientação, debaixo de uma mesma palavra, Senhor, porque do que adianta estarmos juntos fisicamente e estarmos separados, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado para a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, olha para nós com Tua graça, olha para nós com a Tua misericórdia, olha para nós com o Teu amor, e em nome de Jesus, que hoje, ó Deus, sejamos alcançados pelo poder da Tua palavra, palavra que liberta, palavra que restaura, palavra que renova, palavra que traz vigor, palavra que ressuscita, palavra que traz a verdade, palavra que salva. E em nome de Jesus, que sejamos alcançados pela Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir que você me empreste a sua voz e ministre sobre a vida do seu irmão agora, aquele que está do seu lado, atrás, enfim, mas ministre pelo menos para duas pessoas. Você vai virar com autoridade, meus irmãos, com fé, acreditando. Não importa se ele vai acreditar no que você está liberando sobre a vida dele, importa que você que esteja liberando, creia somente. Aleluia. Você vai virar para o seu irmão e vai dizer: a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Aleluia. A fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. A fé que Deus te deu, Eunice, não anula o posicionamento que você tem que ter. Pastor Adel, a fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Aleluias, aleluias, aleluias. Daniela, aleluias. A fé que Deus te deu não anula o posicionamento que você tem que ter. Glória a Deus. Isso é muito profundo. Quando eu estava estudando para essa palavra, Deus me passou essa frase, essa liberação profética. E olha que eu não sou muito de introduzir essas coisas nas ministrações, mas Deus fez essa palavra arder, de que a nossa fé não anula o posicionamento que nós precisamos ter.
Nós precisamos ter um posicionamento diante das aflições. Nós precisamos ter um posicionamento diante dos conflitos. Nós precisamos ter um posicionamento diante do desemprego. Nós precisamos ter um posicionamento diante da doença. Nós precisamos ter um posicionamento diante dos problemas que vêm nos atingir. Hoje, a igreja, de uma forma geral, ela tem passado por um mal. Ela tem passado por um momento muito crítico. E que problema é esse? É hipervalorizar a fé, o que é muito bom, é muito válido, porque a fé, de fato, é algo benéfico para as nossas vidas. A própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que é impossível? Porque a fé é um dom que Deus nos deu. Então, se nós não utilizamos a nossa fé, automaticamente a gente entristece o Espírito Santo de Deus. É como se eu chegasse e te desse um presente e nunca visse você utilizando o presente que eu te dei. É exatamente isso que acontece com a nossa fé. A importância da nossa fé na nossa vida é o reconhecimento e a valorização daquilo que Deus entregou para nós quando nós nem mesmo merecíamos. E Deus olhou para nós e entregou a nós a fé. Só que com o passar do tempo, por conta de uma necessidade, inclusive material, de todos, a fé tem sido hipervalorizada. E o posicionamento que nós, como cristãos, poderíamos e deveríamos ter tem sido negligenciado. E é exatamente por esse motivo que muitas pessoas não alcançam os resultados que gostariam de obter. As pessoas gostariam de ter um bom trabalho, mas não alcançam. Por quê? Por falta de fé? Não, a fé tem, falta posicionamento. As pessoas gostariam de repente alcançar sonhos, alcançar objetivos, e isso é muito válido, e elas depositam uma fé sobre aquele sonho, elas fazem campanhas, elas vêm para a igreja, elas participam diretamente de todos os movimentos, e chega um momento que elas contestam a Deus dizendo: Senhor, eu creio tanto no Senhor, por que nada acontece? Por falta de posicionamento. A fé está em dia. A fé está genuína, a fé está verdadeira, a fé toca o coração de Deus. Só que a nossa fé, ela serve para nos direcionar, ela serve para nos fortalecer, ela serve para nos estruturar. Agora, aqui no âmbito material, no âmbito horizontal, tudo depende do nosso posicionamento. Aleluia! Aleluia! Até para ter um relacionamento, você precisa de um posicionamento. Você quer casar, você quer noivar, você quer ter uma família, mas como que nós queremos ter uma família se nós levamos uma vida completamente irregular? Não tem como. Eu quero poder ministrar a palavra do Senhor, amém, louvado seja Deus. Então ora, busca, mas vai se preparar, vai se posicionar. Aleluia! Para tudo na nossa vida, nós precisamos contar com a fé, sim, mas não podemos negligenciar o nosso posicionamento. Não podemos, são duas peças que se encaixam perfeitamente. Se por algum motivo, se em algum momento essas peças estiverem desencaixadas, vai haver um desequilíbrio. Eu não posso demasiadamente acreditar, crer no impossível, mas do outro lado fazer o que é possível. E Deus está chamando a nossa atenção, a minha atenção e a atenção da igreja, exatamente para que nós possamos aprender a equilibrar a fé e o posicionamento. A fé e o posicionamento. E a gente aprende isso hoje com a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, como muitos de nós já sabemos, há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. E como nós já sabemos pela história, muitos de nós já sabemos, em Levítico 15:19 fala que a mulher que estivesse no seu período de fluxo, ela deveria se ausentar da sociedade, porque ela era considerada impura. Então tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro até o entardecer. Se eu me sentasse nessa cadeira, estando eu nesta condição, eu tornava a cadeira impura. Se eu subisse nesse altar, estando nessa condição, eu tornava o altar impuro.
impuro. Então isso fazia com que ela tinha a necessidade dela se ausentar da sociedade, para justamente preservar a sociedade em santidade. Então aquela mulher passou por 12 anos afastada, ela passou por 12 anos sem dar um abraço na mãe, ela passou por 12 anos sem comemorar o Natal. Na próxima semana muitos de nós vamos estar comemorando o Natal. Ela passou 12 anos sem comemorar o Natal, ela passou 12 anos sem receber um abraço de feliz aniversário, ela passou 12 anos sozinha, ela passou 12 anos amargurada, entristecida, sem saber o que estava acontecendo. 12 anos. 12 anos não são 12 minutos, não são 12 horas, não são 12 dias, muito menos 12 meses, são 12 anos. Mesmo falando com tanta ênfase, eu não consigo descrever o peso desse sentimento. 12 anos. 12 anos acometida por um mal, acometida por um problema que ela nem sabia o porquê. A palavra do Senhor diz que ela investiu tudo aquilo que ela tinha na sua cura. Ela ia no médico A, ela ia no médico B, ela ia no curandeiro isso, no curandeiro aquilo, e nada acontecia. E isso só sugava a vida financeira dela. E talvez hoje você possa até entender um pouquinho, olhando para a sua vida, o porquê das coisas não estarem acontecendo como deveria. Porque essa mulher, aos olhos dela, ela estava investindo, mas na verdade ela estava desperdiçando. E por que é que ela estava desperdiçando? Ela estava tendo atitude, mas ela não alocou, ela não encaixou com a fé. A necessidade nem sempre desperta em nós uma fé. A necessidade é necessidade. Agora, a fé genuína somente Deus pode nos dar. E ela tinha uma necessidade, mas até o momento ela não tinha fé. Tinha posicionamento, mas não adianta a gente se posicionar de maneira errada, porque o que dá o direcionamento é a fé que nos direciona, a fé que coloca a gente no caminho, que nos alinha para o perfeito posicionamento. Para tudo, nós precisamos alocar a fé e o posicionamento. Até que certa vez essa mulher ouviu de Jesus, né? A palavra do Senhor diz que ela ouviu falar de Jesus. E isso aponta diretamente para testemunho. Ela ouviu que as pessoas estavam falando de Jesus, das maravilhas de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava, que Jesus restituía, que Jesus ressuscitava. Então o testemunho de Jesus alcançou aquela mulher. Mas alcançou por quê? Porque as pessoas falavam. E Deus está perguntando para você, com quantas vezes, com qual quantidade você tem falado de Jesus no seu dia a dia? Como que nós temos testemunhado Jesus através das nossas vidas para que as pessoas que estão necessitadas encontrem um caminho? E eu torno a repetir, nossa, quando eu estava estudando para essa palavra, Deus ministrou isso completamente. Porque por mais que a gente faça, nunca será o suficiente. Aleluia! Para retribuir o amor da cruz. Então, se você puder falar de Jesus no seu trabalho, fale. Se você puder falar de Jesus na sua casa, na sua família, fale. Se você puder falar de Jesus no âmbito ali dos seus amigos, no rodízio, numa saída, fale. Porque eles precisam ouvir. Eles estão acorrentados, eles estão aguardando por uma libertação. Só que a libertação não vai chegar enquanto nós estivermos com os nossos lábios fechados, com a nossa postura inadequada. Existe um ditado que diz que o testemunho fala mais do que a voz, né? O testemunho que a gente dá com as nossas ações fala mais do que simplesmente eu chegar aqui e falar, olha, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta falar, tem que demonstrar. E é exatamente o demonstrar que as pessoas vão ter acesso a Jesus através das nossas vidas. Essa mulher então, ela ouviu dizer que Jesus, ouviu falar de Jesus. E ela na casa dela, ainda na casa dela, ela pensou, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Isso demonstra a manifestação de fé.
Isso demonstra o entendimento daquilo que ela deveria fazer. Agora, sejam sinceros, adiantaria alguma coisa ela ter obtido a revelação e ter ficado em casa? Sim ou não? Sim ou não? Não adiantaria nada. Então a fé, ela teve, mas precisou de quê? De um posicionamento. Ela precisou ir para se encontrar com Jesus. Ela precisou ir para tocar em Jesus. A fé deu um direcionamento. Você vai ter que tocar. Então aqui a fé já está direcionando o que ela deveria fazer. Mas não adianta nós termos fé, termos o direcionamento e ficarmos de braços cruzados. Não adianta. Não adianta. Talvez você tenha passado janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro e nada tenha acontecido na sua vida. Por quê? Falta de fé? Não, posicionamento. Posicionamento. Daí então ela saiu da sua casa, aleluia, e foi até encontrar com Jesus. E a palavra do Senhor diz que ela rompeu a multidão para poder tocar em Jesus. Esse romper a multidão, quando eu estava estudando, o Senhor me chamou a atenção para um pequeno detalhe. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus operava os seus milagres, ele estava passando, e sempre que ele passava no meio de uma multidão. Por exemplo, quando a mulher do próprio fluxo de sangue estava indo se encontrar com Jesus, ela se deparou com a multidão. Aquela passagem a qual os amigos colocam o paralítico pelo teto, eles colocaram pelo teto justamente porque havia uma multidão na porta. Então por isso eles tiveram a necessidade de inovar, porque havia uma multidão. O cego Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando e começou a gritar para poder romper a multidão. Ele não conseguia chegar porque havia uma multidão. Zaqueu soube que Jesus iria passar. Quando Zaqueu chegou até onde Jesus iria passar, ele se deparou também com uma multidão, a ponto dele ter a necessidade de subir numa figueira. E o que isso quer dizer? Muitos de nós, em diversas situações, nós vamos nos deparar com a multidão. A multidão faz parte. Jesus não vai deixar o caminho livre para você, não. A multidão, ela está ali para te desafiar. A multidão, ela está ali para você justamente comprovar a sua necessidade. Por quê? Porque a multidão não pode te enfraquecer. A multidão não pode te desestabilizar. A multidão é um desafio para que você possa romper e tocar em Jesus. E nessa parte da palavra, Deus me confrontou. Por quê? Porque a mulher do fruto do sangue foi por baixo, Zaqueu foi por cima. O cego de Bartimeu gritou. Aquele paralítico foi entregue a Jesus pelo teto. E Deus está falando: qual é a forma que você tem se utilizado para romper a multidão? Deus está falando, cada um está dando o seu jeito. E qual é o seu jeito? Você está esperando uma regra, você está esperando uma forma. Todas as vezes que nós quisermos romper a multidão, tem que ser dessa forma. Não, com você Deus vai agir diferente. Peça a direção ao Senhor através da sua fé, sobre a forma como você terá que romper a multidão. E rompa, porque o que você precisa, o que você necessita está tão somente atrás da multidão. E se você deixar a multidão te parar, a sua vida para. Se aquela mulher chegasse e se deixasse parar por aquela multidão, do que adiantaria ter fé? A fé não teria adiantado de nada. E daí eu lembro do que Tiago disse no capítulo 2, versículo 26, se não me engano, que o corpo sem espírito é morto, e assim a fé sem as obras. Então aqui o exercício da fé é o acreditar, é ter um direcionamento. E as obras? A obra é romper a multidão, meus irmãos. É romper a multidão. Eu não sei se você vai romper por baixo, eu não sei se você vai romper por cima, mas você precisa romper a multidão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Essa mulher então ela tocou no
nos pés na orla, né, de Jesus, e a gente entende que para tocar na orla de Jesus, ela se fez necessário que ela se abaixasse, se fez necessário que ela se ajoelhasse de certa forma, e isso demonstra a humilhação. Ela precisou se humilhar para poder chegar até Jesus. E isso, novamente falando, se nós pararmos para ler os evangelhos, nós vamos ver muito isso. A maioria das pessoas necessitadas, como eu e como vocês, que se aproximavam de Jesus, levadas por uma necessidade, elas chegavam e se ajoelhavam para reconhecer a soberania dele, para reconhecer a pessoa a quem ele representava, Filho de Deus, o próprio Deus. Aleluia! E isso a gente vê isso claramente na própria palavra, através de Maria, irmã de Lázaro. É interessante que quando a família de Lázaro aparece pela primeira vez na Bíblia, Jesus está entrando e Marta então recebe Jesus com seus discípulos em casa e Maria vai direto para os pés de Jesus para receber os ensinamentos, a ponto de Marta virar para Jesus e falar: mestre, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? E Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa, estás aflita. Ela escolheu uma boa parte e esta não lhe será tirada. Depois então em João 11, a gente vê Maria completamente desnorteada porque o seu irmão havia falecido. E não é para menos, ela tinha perdido o único homem da sua família, o homem que poderia trazer honra. Ela estava completamente sem chão. E quando ela se depara com Jesus, ela se ajoelha aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui. Jesus então ressuscita Lázaro e no capítulo 12 de João a gente vê a mesma Maria se ajoelhando aos pés de Jesus, derramando seu perfume nos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus e secando os pés de Jesus com seus cabelos. Maria reconhecia: se for para aprender, é nos pés de Jesus; se for para chorar, é nos pés de Jesus; se for para agradecer, é nos pés de Jesus. Aleluia! Só que hoje em dia nós vivemos um evangelho onde os cristãos querem visar a mão, querem visar aquilo que podem usurpar, que eu posso até dizer assim, das mãos de Jesus. Só que eles se esquecem que nas mãos a gente recebe o investimento que a gente faz nos pés. A gente faz nos pés. Se o cristão não investe a sua vida nos pés de Jesus, ele nunca vai receber através das mãos. Nunca. Ele tem que ter um perfeito entendimento de que o acesso a Jesus é pelos pés. É pelos pés. É se humilhando. É reconhecendo que ele é certo. E diante do seu Senhor, ele precisa estar em plena e constante humilhação. Glória a Deus. Aleluia. Fé e posicionamento. Fé e posicionamento. E agora a gente vai passear um pouquinho, né? Para não ficar apenas na mulher do fluxo de sangue, nós temos Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Como o pai da fé. Mas ele não seria o pai da fé se ele não tivesse tido um posicionamento. E que posicionamento foi esse? Sair da sua terra e ir para a terra onde Deus iria mostrar. Fé somado a posicionamento. Amém? Quantos concordam? Amém. Amém. Aleluia. Nós vemos depois, um pouco depois no livro de Juízes, Manoá. Manoá, pai de Sansão. A palavra não fala sobre a mãe de Manoá, mas o nome, né, da mãe de Manoá. Mas a mãe de Manoá recebe uma visita de um anjo. E esse anjo diz que ela vai dar à luz a um bebê. Ela era estéril, então aconteceria um milagre. E ela então daria à luz a um bebê que livraria Israel da mão dos filisteus. Aquela mulher então corre para casa para contar para o seu esposo Manoá. Manoá então na mesma hora para tudo que estava fazendo e ora ao Senhor pedindo, implorando, falando: Senhor, manda o anjo novamente para que ele nos dê as instruções de como deveremos cuidar do menino. Aqui é Manoá dizendo: eu já creio, mas agora eu quero saber como eu vou me posicionar. Como eu vou me posicionar? Eu preciso ter o direcionamento dos céus para saber como eu vou me posicionar. Não adianta ter a promessa, não adianta ser visitado por um anjo, não adianta
posicionarmos. Aleluias! Tá, então a gente vê Davi, né? 1 Samuel 17. Davi, depois de ter sido consagrado, Davi recebe uma missão. Jessé, seu pai, diz: meu filho, vai lá ter notícias dos seus irmãos que estão na guerra, leve queijo para o rei, leve pães para os seus irmãos. Só que Davi não sabia o que estava acontecendo no campo de batalha. E o que estava acontecendo? Os filisteus estavam afrontando o povo de Israel, humilhando o povo de Israel, zombando do povo de Israel. Até que Davi do nada chega, um garotinho, um adolescente, onde muitos de nós, inclusive, olharíamos para ele e diríamos: não vai dar em nada. E Davi simplesmente olha para aquela situação e pensa, conjecturando para que vocês possam entender melhor. Ele chega e fala: gente, como é que é? Vocês não vão fazer nada? E eu entendo, eu imagino, talvez as pessoas dizendo para Davi, dizendo: nós estamos orando, nós estamos clamando, porque Deus vai mandar um libertador, Deus vai mandar um guerreiro. E ela Davi falando: mas o guerreiro Deus já mandou, que são vocês. Se vocês não se posicionarem, a guerra não será vencida. E daí Davi se coloca no posicionamento que até mesmo o rei não teve, que até mesmo o líder não teve. E ele fala: eu vou combater, eu vou ganhar Golias. Ele já vai com a fé, ele já vai na certa, ele já vai na certeira. E ele fala para Golias: você vem com espadas, mas eu vou com você sobre a palavra de Deus. Aleluia! Posicionamento. Ele somou a fé que ele tinha em Deus, a fé que ele tinha no Espírito Santo, e somou ao posicionamento. Ao posicionamento. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Só que o posicionamento, demasiadamente além da fé, ou caso a gente não equilibre a fé genuína pautada na palavra, pode ser que nós tenhamos um posicionamento inadequado. Por exemplo, eu já falei de Abraão. Abraão foi conhecido pelo pai da fé. Pelo pai da fé. Só que teve um momento que, infelizmente, ainda que por um momento, Abraão acabou se descuidando da sua fé e redirecionando a fé que ele tinha em Deus para ele próprio. E por isso, no intuito de conseguir o que ele tanto almejava, ele acabou corrompendo o processo. Ele acabou corrompendo o posicionamento. Deus falou para ele: você será pai de muitas nações, mas isso era para ser feito dentro de um propósito, a qual Deus já tinha liberado sobre a vida dele. Mas por um momento ele redireciona a fé, ele tira a fé dele de Deus e coloca a fé dele sobre ele mesmo. E nós já sabemos o final disso tudo, não é verdade? Então vamos pular para Elias, talvez. Elias, um grande profeta. De onde você sempre fala Elias? Porque Elias, se nós analisarmos, ele se enquadra em diversas situações. Elias, por um momento, redirecionou a sua fé. E por esse motivo é que a gente vê em 2 Reis, 1 Reis, me desculpe, eu não sei muito bem a referência agora, me fugiu. Mas a gente vê ele pedindo a morte. E ele pede a morte para quem? Ele pede a morte para quem, igreja? Ele pede a morte para quem, igreja? Então significa que ele tinha, mas com posicionamento inadequado. Então a gente precisa ter o perfeito equilíbrio de fé e posicionamento. Fé e posicionamento. Quantos estão entendendo essa palavra? Talvez você esteja dizendo: poxa, essa palavra é muito motivacional, eu estou recebendo o gás. Mas não é motivacional, é uma palavra de conscientização de que a fé é muito benéfica. Nós precisamos sim hipervalorizar o presente que Deus nos deu, mas nós não podemos invalidar ou negligenciar a necessidade de um posicionamento. Maria, mãe de Deus, recebeu a visita de Gabriel. Gabriel falou tudo aquilo que ia acontecer. Você é agraciada entre todas as mulheres, você vai dar à luz a um menino que vai se chamar Jesus, ele é o libertador. E Maria disse: e como isso se sucederá? Ela aqui não duvidou, ela dizendo: como que eu devo me posicionar? Como que eu devo me posicionar?
Porque os céus já responderam, mas eu preciso responder aqui na terra. A fé serve para movimentar os céus, mas aqui na terra nós que precisamos nos posicionar para que as coisas aconteçam. Enquanto nós não nos posicionarmos, o céu fica apenas aguardando. Fica apenas aguardando. Eu sei que é uma palavra um tanto clichê, mas eu preciso voltar lá. E em Jeremias 18, Deus fala para Jeremias: levanta-te e desce a casa do olheiro. E chegando lá, ele vê o olheiro trabalhando em duas rodas. A de baixo movimentava a de cima. Eu preciso explicar o que isso significa? Pegou, Adriana? Deus seja louvado pela sua vida. A gente precisa se movimentar aqui embaixo para que os céus se movimentem e cumpram o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada para a glória de Deus. E Jesus, ele sente que saiu poder, ele sente que saiu virtude dele. E isso aqui aponta diretamente para que muitas das nossas bênçãos cabe a nós irmos pegar, cabe a nós irmos resgatar. Aquela mulher, na verdade, ela foi pegar o que era dela, mas que estava com Jesus, que era a cura. E Jesus, ele sente aquela virtude saindo dele. É uma das poucas vezes, se não me engano a única, a qual alguém acessou Jesus para tirar de Jesus. Aleluia! Como que nós temos acessado Jesus? Para que nós temos acessado Jesus? Nós precisamos ter essa concepção. A fé é muito válida, mas nós precisamos equilibrar a fé com o posicionamento. Após ter sido curado, então, Jesus vira para ela e diz: mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui a gente pode até contestar: poxa, mas ela não foi salva, ela foi curada. É porque no contexto antigo, quando a pessoa ela era cometida por uma doença como o fluxo de sangue, como a lepra, eram doenças que não tinham cura. Então já era dada a morte daquela pessoa, vai morrer, está morta. Então Jesus fala: a tua fé te salvou. Ele não diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou da morte que estava ali na esquina para te pegar, a morte que já estava a um fio para te derrubar, mas a tua fé te salvou. Aleluia! E hoje Deus nos trouxe aqui para aprendermos a equilibrar a fé e o posicionamento. Fé e posicionamento. Eu não posso ter muita fé e pouco posicionamento, e eu também não posso ter muito posicionamento e pouca fé. Tem que ter o devido equilíbrio. E apenas complementando já para finalizar, a equipe de louvor já pode se preparar. O próximo ano, segundo a nossa pastora dada por Deus, será o ano 2 valentes. O ano 2 valentes. O ano 2 valentes. O ano 2 valentes. Como que você quer ser um valente se você não se posiciona? Deus está falando: eu tenho grandes bênçãos para liberar, não apenas em 2023, mas ainda em 2022. Basta que você se posicione, basta que você acesse o sobrenatural de maneira posicionada. Aleluia! Seja um valente, mas seja um valente justamente por estar na posição adequada que Deus quer, na posição adequada que Deus precisa. E quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de alinhamento. Nós precisamos estar na posição, no alinhamento, para que tudo flua, material e espiritual, espiritual e material. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu, e eu espero em nome de Jesus que a igreja tenha recebido, e que nós possamos colher frutos dessa palavra. Fé mais posicionamento em nome de Jesus. Aleluia.